Atos capítulo 11. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: Tu estava com homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro repetiu o assunto desde o início e o expôs em ordem para eles, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e em um êxtase tive uma visão. Um certo vaso descia do céu como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vinha até mim, sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E eu ouvi uma voz que dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou em minha boca. Mas a voz respondeu-me novamente do céu: Ao que Deus purificou, não chames tu comum. E isto sucedeu por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que imediatamente 3 homens pararam diante da casa na qual eu estava, enviados de Cesareia a mim. E o Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, esses 6 irmãos me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. E ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhe dizia: Envia homens a Jope e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E eles, ouvindo estas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia. O qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com propósito de coração, eles permanecessem no Senhor. Porque ele era um bom homem e cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que por 1 ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia, o que eles também fizeram, enviando-a aos anciãos pela mão de Barnabé e de Saulo. Capítulo 12. Ora, naquele tempo, rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão,
entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: Lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele saindo o seguia. E não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. E eles saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: É um anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando eles abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e ele disse: Vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, ele examinou aos guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no seu trono, eles dirigiu um discurso. E o povo gritava, dizendo: Esta é a voz de um Deus e não de um homem. E imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém quando terminaram o seu ministério, e levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Capítulo 13. Ora, havia ali na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ministro. E havendo atravessado a ilha de Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu, cujo nome era Bar-Jesus,
o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda, procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia, na Pisídia, e entraram na sinagoga no dia do Shabat e assentaram-se. E após a leitura da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então Paulo, levantando-se e acenando com sua mão, disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito, e com braço forte os trouxe de lá, e por um período de quase 40 anos suportou seus costumes no deserto. E eles, destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhes a sua terra por sorte. E após isso, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes até Samuel, o profeta. E depois eles desejaram um rei, e Deus lhes deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser o seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus, tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo sua carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias. Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós a palavra desta salvação é enviada. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus governantes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os dias do Shabat. E embora não achassem alguma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o colocaram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele foi visto por muitos dias pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós, como a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E quanto a respeito que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção, ele disse assim: Eu certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi,
Portanto, ele também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados, e por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis mesmo se um homem vos contar a vós. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhes pregassem as mesmas palavras. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a continuar na graça de Deus. E no dia do Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas, quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então, Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dos seus termos. Mas, sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.